Meus amados irmãos, eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Eterno, Senhor Jeová, esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Eu quero meditar no capítulo 4 de Malaquias. Eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, medite nela. E no final do vídeo, quando a palavra falar com você, te despertar de alguma forma, quero pedir para você se inscrever no canal. Canal A Voz da Bíblia, Pastor João. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. A palavra de Deus diz aqui para nós, o verso 1 do capítulo 4 de Malaquias, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Meus amados, essa palavra é uma palavra profunda, uma palavra poderosa, uma palavra verdadeira, uma palavra que está reservada, essa profecia está guardada para o final dos dias da era da igreja na terra. Alguém pode perguntar, mas quando será que vai acontecer essas coisas? No final da grande tribulação, no toque da última trombeta e no derramamento da sétima taça da ira de Deus. A Bíblia diz que aquele dia vem ardendo como fornalha. Sabe o que é uma fornalha acesa? Ninguém consegue passar nem perto. E a Bíblia fala que todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Essa raiz e ramo aqui, irmão, não se trata somente das coisas que nós contemplamos como árvores, plantações, mas também se trata de raiz de desobediência, raiz de pecado, porque tem pessoas que estão enraizadas no pecado. Tem pessoas que estão enraizadas na desobediência. Tem pessoas que estão enraizadas no erro. Tem pessoas que estão ramificados nas coisas do mundo, na idolatria, no pecado, em todo tipo de imundícia que entristece o Espírito Santo de Deus. E não vai ficar nem raiz nem ramo.
Mas para vós, que temeis o meu nome, eis aqui a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Deus trará castigo, destruição aos ímpios, que queimarão como palha e como ramo. E se consumirão a raiz e ramos de todo tipo de imundícia, de coisas erradas cometidas pela humanidade no mundo. Mas para vós que temeis o meu nome, que servimos ao Senhor e obedecemos a sua palavra e andamos na sua presença, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltearei como bezerros no cevador. Quando o sol da justiça, que é Cristo, se manifestar, Ele nos sarará, nos curará por completo, porque acontecerá o mistério tanto aguardado por aqueles que servem a Deus e esperam o Senhor Jesus naquele dia. E sabemos que esse dia é o dia do Senhor, o dia que Ele vier no final da tribulação. Não existe um outro dia. E não existe uma outra vinda. Somente duas vindas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas a respeito de Jesus Cristo. Quando Ele veio em carne, se fez carne, habitou entre nós, e a sua segunda vinda no final da grande tribulação. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque tem pessoas que estão pregando, colocando na cabeça dos cristãos uma vinda de Jesus agora secretamente. Um arrebatamento secreto. Antes da tribulação. Mas vamos meditar aqui, se houvesse esse arrebatamento secreto antes da tribulação, teria que haver outro depois da tribulação. Mas por que, pastor João? Se você conhecer as duas casas de Israel, o ensinamento das duas casas de Israel, que fala sobre a divisão do reino e da dispersão do povo de Israel, da casa de Israel, no meio das nações. Se você estudar os tempos determinados, que fala sobre as festas de Deus, que representam os tempos determinados, você vai entender que não existe e não vai acontecer esse arrebatamento eminente e secreto antes da tribulação. Porque se acontecer esse arrebatamento, tem que haver outro. Aí vamos dizer que se acontecer esse arrebatamento, vai acontecer uma ressurreição e transformação de corpos de pessoas vivas. Então vai ter que acontecer outro no final da tribulação. Mas por que, pastor? Porque as duas testemunhas, uma parte da casa de Judá e da casa de Israel, que é o Israel disperso, que é o Israel de Deus, que está esparramado no mundo, que é os gentios, que aceitaram Jesus como Salvador. Esses que viverem no período da grande tribulação, eles vão pregar na grande tribulação. Uma parte de Efraim e Judá, que é as duas testemunhas, vão pregar na grande tribulação,
E a Bíblia está repleta que as duas testemunhas faz parte dos eleitos do Senhor. E os eleitos do Senhor vai ressuscitar no dia do Senhor, no toque da última trombeta, antes do derramamento da sétima taça da ira de Deus. Porque Deus vai arrebatar, vai ressuscitar os que morreram nele, em Cristo, vai transformar os corpos daqueles que estiverem vivos, tanto vai ressuscitar tanto os corpos das duas testemunhas, como vai ressuscitar os corpos daqueles que morreram antes das duas testemunhas, e também vão arrebatar, juntamente com esses que ressuscitarem, dentro do primeiro homem que foi fiel a ele, que faz parte da igreja, vão ser arrebatados juntos, e na ressurreição da mesma forma, ressuscitarão primeiro dentro de Adão para cá, quem for fiel, faz parte da igreja, como os grandes profetas do passado, como Enoque, Noé, e etc, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, eu sempre falo isso, Josué, Caleb, Samuel, Davi e outros servos do Senhor ressuscitarão juntamente com a igreja da reta final. Aí tem gente que quer colocar outra vinda de todo jeito, mas a Bíblia só fala de duas vindas, só a vinda do Senhor em carne e a vinda no dia da ressurreição e do arrebatamento. E isso só tem base bíblica no final da grande tribulação. Porque senão teria que acontecer 3 vindas do Senhor. A primeira em carne, a segunda somente para um povo especial, que vive aí uma vida de qualquer jeito e diz que é especial, que vão ser levados primeiro para não ver sofrimento, porque são merecedores e não pode passar pela tribulação, mas isso é uma mentira, é um engano de Satanás. Isso aí não existe. E o diabo tenta enganar muita gente com essa tese, com essa ideologia que ele colocou na cabeça de muitos pregadores, e as pessoas estão sendo ensinadas, e você está colocando as pessoas em perigo, porque o arrebatamento não vai acontecer antes da igreja viver a tribulação e passar e ver e contemplar a face do anticristo, que é o iníquo. E aí muitos não vão resistir à tribulação, vão ser enganados pelo anticristo facilmente, porque foram ensinados que eles vão ser arrebatados antes. Então eles nem vão acreditar que o cara que vai se levantar, o homem do pecado, que é o chifre pequeno, que Daniel profetizou, que é o anticristo, o filho de Belial, aquele que não tem afeto ao amor das mulheres, que não respeita quando Deus fala amor das mulheres, está falando das igrejas, de todas as organizações religiosas, que eu não gosto nem de falar religiosos, porque esse negócio de religiosos, religião, Jesus abomina. É as igrejas de Deus esparramadas no mundo. Essa aí, o anticristo não vai ter respeito ao amor das mulheres, das igrejas que pregam a palavra do Senhor Jesus Cristo. E vai perseguir tudo que se chama Deus objeto de culto. Mas muita gente vai falar, não, isso aí não é verdade, não é o anticristo. Porque nós fomos ensinados que vamos ser arrebatados antes. E então não é o anticristo. Então eles vão ser uma presa fácil, porque vão aceitar o sinal da besta e vão adorar ela com a sua imagem, achando que ainda não é o tempo do anticristo, porque não foram arrebatados. Porque eles acham que não vão ver a face do anticristo, não vão ver o iníquo. Mas se você estudar a Bíblia com precisão, você vai encontrar
respaldos bíblicos que quem estiver vivo na época verão a face do iníquo e enfrentarão a grande tribulação. Jesus passou a tribulação dele 3 anos e meio na terra. E se nós estiver vivo, vamos passar também, mas vamos vencer. Porque quem está com Cristo vence tudo. Agora, se você acha que você não é capaz de vencer, e você fica querendo um arrebatamento antes da tribulação, pode ter certeza que você vai ser enganado pelo anticristo. Mas ele vai, no final da grande tribulação, ele voltará, como eu disse, ressuscitará os que morreram em Cristo, desde Adão para cá, que faz parte da igreja, ressuscitarão primeiro, e depois nós, estou falando nós como Paulo falou, nós, entendeu? Seremos transformados. Se eu estiver vivo até lá, junto com vocês, ou com aqueles que estiverem vivos, seremos transformados juntamente, e subiremos juntamente com aqueles que ressuscitaram primeiro, que é aqueles que morreram de Adão para cá em Cristo, e as 2 testemunhas que vão morrer no período da grande tribulação. Aí sim, aí é ressurreição. Porque senão vai ter 3 ressurreições. E nós fazemos parte da primeira ressurreição. Só a primeira ressurreição. Jesus e a igreja. Senão vai ter 3 ressurreições. Aí o evangelho já entra em contradição. A palavra de Deus vai entrar em contradição. Não pode acontecer uma coisa dela. Arrebatamento é só no final da grande tribulação. Então, vamos voltar aqui. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça quando Jesus estiver vindo para buscar o seu povo. Ele virá com poder e grande glória. Ressuscitará os que morreram nele, transformará os corpos daqueles que estão nele. Arrebatará para o céu. E a Bíblia diz que todas as nações o verão vindo. E verão o fenômeno que vai acontecer. Porque eles não vão contemplar com os olhos, mas eles vão perceber que as pessoas sumiram, desapareceram, e eles não puderam ver, mas eles vão ver depois uma multidão já descendo imediatamente com Jesus com poder e grande glória. Porque Jesus arrebatará e descerá em seguida com a igreja glorificada para prender Satanás, julgar as nações, realizar a festa dos tabernáculos, que é o casamento de Jesus com a igreja, e depois milênio, 1000 anos de reino de Cristo com a igreja na terra. A Bíblia diz que e saireis e saltarei como os bezerros do cevador. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo de vossos pés. Vamos ser arrebatados, desceremos com Cristo no dia do Senhor, e os ímpios serão como cinza debaixo dos nossos pés, da planta dos nossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor. Esse é o grande dia do Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Olha, lembre bem, meus irmãos, eis que eu vos enviarei. Oh, aleluia!
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra que eu falei agora das duas testemunhas? Vai vir no espírito de Elias e de Moisés, cheio do Espírito Santo, com conhecimento cétrupo, 7 vezes mais de conhecimento, de sabedoria, pregarão na grande tribulação e ganharão milhares de pessoas para Cristo. Uns morrerão na grande tribulação, vão ressuscitar, fazer parte da igreja. Esses que as duas testemunhas ganhar. Outros não morrerão, atravessarão a grande tribulação, entrarão no milênio fisicamente, para reedificar a terra. E aqueles que morreram, que não faz parte da igreja, só vão ressuscitar no juízo final, no grande trono branco. Que Deus abençoe seus corações, em nome de Jesus. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal Voz da Bíblia. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor.